Bom, mais uma vez juntos e mais uma vez meditando na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que nos traz vida. E o tema que eu gostaria de trazer para todos nós meditarmos é o investimento correto. O melhor investimento que nós podemos fazer para as nossas vidas. E essa mensagem vai ter como base o texto que está em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Eu vou ler aqui a partir do verso 19 até o verso 21, Jesus falando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por quê? Verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O Senhor Jesus está trazendo aqui uma advertência fantástica para as nossas vidas. Que devemos tomar, uma decisão que devemos tomar hoje e agora. Sobre fazer um investimento correto na nossa vida. Muitas pregações são focadas nesse texto, elas se preocupam muito com a questão financeira, sobre a questão de bens, de você não colocar o seu coração na instabilidade das riquezas, né? Porque quem ama o dinheiro, ou você ama o dinheiro, ou ama a Deus. Tudo isso é corretíssimo, tudo isso é corretíssimo. Mas eu acho que essa palavra do Cristo, ela é mais profunda, ela avança mais ainda, né? Ele está falando, além de não colocar o nosso coração em bens, riquezas, que a instabilidade desse mundo pode consumir, mas acho que transcende a isso. Ele está falando de um investimento que nós devemos fazer no nosso modo de vida. Um investimento correto. O modo que devemos viver. Por quê? Porque a nossa vida é a única oportunidade que nós temos. E existe um fator que é responsável por causar todo tipo de ansiedade e angústia na civilização humana, desde que o ser humano pisou os pés nessa terra, que é a questão da morte. Porque um fato é, irmãos, que todos nós não teremos tempo suficiente, porque a morte é uma realidade que paira sobre as nossas vidas. Acredite você ou não. Ela pode vir. Nossa vida pode ser abreviada por uma doença, por um acidente, uma questão de violência inesperada. O fato é, irmãos, que independente dela ser abreviada ou não, quando nós nascemos, o nosso coração começa a bater. Mas haverá um dia que o nosso coração vai ficar quietinho, que ele vai parar de bater. Por negar a morte, é que os seres humanos constroem monumentos, dão nome de pessoas para ruas, fazem estátuas, dizem que numa academia só chamam-se de imortais, né? Por negar a morte, é que as pessoas buscam prazer, buscam dinheiro, buscam entretenimento. Por negar a morte, é que as pessoas gastam muito um tempo precioso na Terra, precioso, lutando inutilmente sobre a morte, ou tentando contra a realidade da morte, ou tentando não pensar na morte. Mas o que o Novo Testamento diz para nós, irmãos, que a vida atual, né, é um ensaio, é uma preparação para a eternidade, é uma pré-escola, é um treino coletivo antes do grande jogo final, que é a vida eterna. É claro, se eu cuidar direitinho dessa embalagem aqui, que é o meu corpo, né, que é o seu corpo, não passa de uma embalagem para o meu verdadeiro eu, que é o meu espírito que aqui habita, mas essa embalagem é uma residência temporária. Se eu cuidar direitinho com saúde, seguindo algumas regras de exercício, saúde, talvez, quem sabe, a gente chega até 100 anos de idade. Mas 100 anos de idade, irmãos, é um pontinho infinitésimo, pequenininho, diante da eternidade, da vida que teremos na eternidade. Então aqui nessa vida nós estamos sendo preparados para uma próxima etapa,
que é a etapa mais importante, que é a vida eterna, que é a única que vale a pena. Essa é a realidade, irmãos. Deus plantou no coração humano o desejo pela imortalidade, por isso que a morte é algo tão feio, por isso que a morte é algo tão tenebroso. Por quê? Porque nós somos impulsionados para o eterno. Nessa vida, nós temos muitas opções de vida. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Pode seguir o caminho que você quiser. Deus lhe deu essa liberdade, né? Você pode fazer as escolhas que você quiser. Mas, na vida eterna, você só tem duas opções. Ou o céu ou o inferno. Ou perto de Deus, ou no inferno, longe de Deus. E essas opções dependem fundamentalmente do que nós vamos construir nesta vida agora. E digo mais, depende fundamentalmente do relacionamento que teremos com Deus. O relacionamento que teremos com Deus é que vai determinar como vai ser a minha eternidade. E o meu relacionamento com Deus é diretamente proporcional ao meu relacionamento com as pessoas. Está em curso uma pesquisa na Universidade de Harvard que já dura aí quase 100 anos, irmão. Começou na década de 20 do século passado. É uma pesquisa das ciências sociais fantástica. São questionários de entrevistas que estão sendo colocados para cerca de 1000 famílias nos Estados Unidos, acompanhando essas famílias pelas gerações que vão se passando. E essa pesquisa, baseada nessas entrevistas, elas querem determinar o que faz uma vida de uma pessoa ser boa. Parece simples, né? Mas não é. Será que é carreira? Será que é uma boa saúde? Será que é a segurança, seja ela qual for? E a conclusão, isso gerou um livro que virou um best-seller nos Estados Unidos, chegou no Brasil há pouco tempo, que essa pesquisa, que ainda não parou, continua em curso, é que os relacionamentos sadios é que vão gerar uma boa vida e, por conseguinte, um bom relacionamento com Deus. E que é um péssimo investimento. São relacionamentos ruins. Principalmente os relacionamentos muito próximos dentro da nossa própria família. Porque isso vai afetar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. E o pior, vai nos separar de Deus. C.S. Lewis diz que tem dois tipos de... C.S. Lewis é o grande escritor inglês, que era um catedrático da Universidade de Oxford, escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele dizia o seguinte, que existe dois tipos de pessoas. Aquela que chega para Deus, abre os braços, Senhor, não se faça a minha vontade, mas se faça a sua vontade. E o segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que Deus fala para a pessoa. Você quer viver assim? Então tudo bem, viva do seu jeito. Toque a vida como você acha melhor. Separado, totalmente separado de Deus. Então, irmãos, nesse texto que nós estamos fazendo, esse preâmbulo que Jesus falou, é uma preparação para a eternidade, irmãos. É nós construirmos o tesouro correto, acumular os tesouros corretos no céu. E nós temos uma ajuda fantástica, fantástica. Quando você crê no Senhor Jesus, crê na ressurreição do Cristo, tem fé na sua morte sacrificial, na sua ressurreição, Ele envia para nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que tem uma missão tríplice. Primeiro, convencer o mundo do pecado, que é o pecado que fez essa loucura toda que nós estamos vendo nesse sistema que a gente chama de mundo, que tem tanta injustiça, tanta maldade, tanto sofrimento. Segundo, o Espírito Santo convence daquilo que Deus possibilitou para que a gente não seja escravo do pecado. Ele nos convence da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo, né? Que morreu uma morte sacrificial no meu lugar, no seu lugar. E quando você crê nisso, a justiça de Cristo é imputada sobre nós
e nós somos justificados diante de Deus. Passamos a ter um relacionamento com Deus. Isso é fantástico, irmãos. Fantástico. Né? E a terceira coisa que o Espírito Santo tem na sua missão é convencer o mundo do juízo. Qual juízo? Dizer que o príncipe desse mundo, que controla todos os sistemas econômicos, governamentais desse mundo, já está condenado. Ele agora tem uma liberdade, mas ele já está condenado. O próprio Satanás, o príncipe desse mundo, o seu reino vai acabar na volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, reparem, eu agora pertenço a Jesus. Se eu pertenço a Jesus, eu não estou mais sob o domínio de Satanás. Né? A Bíblia diz que nós estávamos escravos, em Efésios capítulo 2, escravos do príncipe da potestade do ar. Mas eu sempre terei a opção de me colocar debaixo do pecado. O pecado me atrair a minha natureza e voltar a ser escravo. É uma coisa que sempre a gente vai estar lidando com isso. Mas o Espírito Santo quer que a gente viva de uma forma diferente. Em Romanos capítulo 8 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, observem, irmãos, observem como uma pessoa do Espírito Santo é fantástica, fantástica, fantástica sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. Vamos pensar aqui um pouquinho. Diz que ele até no modo de orar, até as nossas orações, ele ensina-nos a orar, porque a gente não sabe nem orar como convém. Então, qual é a missão do Espírito Santo? No fundo, é transformar a gente num tipo de gente cujos relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo, seja aquele relacionamento que Deus quer que a gente tenha. Isso é acumular tesouro no céu. O contrário disso é você usar esse curto tempo da sua vida para acumular tesouros aqui na terra, onde o ladrão, a traça vão destruir, onde o sistema desse mundo vai destruir, e você não vai poder levar nada para fora. Aquilo que você acha importante agora, seja fama, dinheiro, prazeres, vai perdendo valor, quanto mais próximo tiver a nossa partida desse mundo. Eu estava lendo um breve testemunho do jornalista esportivo Milton Neves, né? É um jornalista muito consagrado, teve uma carreira consagrada, acompanhou várias Copas do Mundo e enriqueceu com o seu trabalho, né? E ele diz que ele amava profundamente a sua esposa e que teve um golpe muito duro quando ela partiu com 60 e poucos anos de um câncer. E isso entristeceu ele profundamente. E aí ele fala isso nesse depoimento, que hoje tudo aquilo que ele trabalhou tanto, né, e esse trabalho significou ficar tanto tempo longe, às vezes, da sua esposa, fazendo viagens, mas permitiu-lhe comprar muitos bens, apartamentos em várias capitais, no exterior, até em Miami, e que hoje, para ele, virou um verdadeiro fardo gerenciar isso. E ele arrepende do tempo que ele passou longe, para poder acumular riqueza. E diz que um dos momentos que ele tem ainda é pegar um avião e ir lá para o interior de Minas Gerais, sentar na pracinha, onde ele conheceu ela e namorou com ela e casou com ela. Ele fica com a sensação de um tempo que ele perdeu. Olha como isso é importante, irmãos. Olha como isso é importante. Jesus deu o Evangelho para que a gente tivesse vida abundante. Às vezes eu ligo a televisão e eu fico um pouco assim assustado, porque eu vejo mensagens de pastores que pregam até muito bem, mas a ênfase é sempre aqui, em sacrificar, em dizimar, enriquecer, e Deus vai fazer prosperar, é sempre aqui. A gente não está pensando nos relacionamentos que vão garantir o nosso tesouro no céu. Então, viver o Evangelho é um investimento melhor para a eternidade. Negar a eternidade é viver como se fosse somente essa vida. A igreja de Corinto começou a fazer isso, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 15, que eles estavam até duvidando da ressurreição de Cristo. Ele falou assim: Cristo não ressuscitou, nós somos os mais loucos do mundo, somos dignos de pena, a nossa fé é vã. Vamos comer, vamos beber, não vamos negar nenhum prazer para o nosso corpo, porque não existe ética, não existe moral, não existe juízo, não existe punição. É viver essa vida agora, sermos biodegradáveis e
para a terra, acabou. Como se fosse isso. Ele fala, mas graças a Deus que Cristo ressuscitou e ele é a primícia daqueles que dormem. Paulo viu Cristo ressuscitado. Então, irmãos, a morte física não é um fim, ela é apenas um portal. Mas o que nós estamos fazendo agora na nossa vida terá consequências eternas. É difícil a gente querer entender a grandeza da eternidade, a nossa mente não consegue entender. 1 Coríntios fala, capítulo 2, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É como se você chegasse para um bebê e fosse dar uma aula de inteligência artificial para ele. Ele não ia compreender nada. É exatamente isso. A gente não tem condição de compreender o que é a vida eterna. A gente tem vislumbres da vida eterna, principalmente no Novo Testamento, sobre a palavra. Então a palavra nos dá, né? Jesus mesmo falou de um lugar fantástico que está sendo reservado para nós. Jesus fala que é um lugar que não haverá mais dor, nem nenhum sofrimento, e que nós iremos reinar com Cristo por toda a eternidade. Então, às vezes, as pessoas basearam em contos de carochinhas, como se a gente fosse ficar em nuvens com os anjos, num tédio tremendo. Isso é uma loucura, irmãos. Existe todo o infinito desse universo de possibilidades que vai acontecer, onde a vida eterna é um livro fantástico. C.S. Lewis fala que a vida agora é como se fosse apenas a capa desse livro e a contracapa aqui. E os capítulos ainda não aconteceram da vida eterna, mas que ele garante que cada capítulo vai ser melhor do que o outro. Então, irmãos, é isso que Jesus está falando, não acumule tesouro aqui na terra. Porque, e é claro que nós vamos travar uma contenda diária contra a nossa natureza, que ela é presa aos valores desse mundo. E o próprio Satanás oferece bandejas que vão nos atrair. É claro que bens financeiros, riqueza, sei lá, dinheiro, essas coisas, não é o mal em si, mas sim as atitudes com ele. E Jesus fala isso nas suas parábolas, na parábola do tesouro enterrado num campo, da parábola da pérola, que o comerciante encontra aquela pérola de grande valor. Isso está mostrando o reino de Deus, que é muito, é incomparável com o que está acontecendo aqui na terra. Tesouro no céu, não tem, o verdadeiro tesouro não é nem seu cônjuge, não é nem sua família, não é nem seus filhos, nem seus dons, nem seus talentos, nem sua casa, nem sua conta bancária, nem seu emprego. O verdadeiro tesouro é o relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E esse relacionamento tem que produzir uma mudança em nós para que nosso relacionamento com o nosso próximo seja um relacionamento como Deus quer, que acumule tesouro no céu. Passamos muito tempo preocupado como vai acabar com aquilo que vai acabar em pouco tempo. E a gente não se preocupa com a eternidade, que vai durar para sempre. Será que o que nós estamos fazendo agora vai nos preparar para a eternidade? Os investimentos corretos que nós estamos fazendo são corretos? Estão acumulando tesouro no céu? Deixa eu falar sobre algum desses investimentos. Eu vou falar o primeiro dele, amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. É a essência do seu caráter. Jesus falou, sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, repare, o amor, Jesus falou, quando perguntaram qual o principal mandamento da lei, amar a Deus, né, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse é o principal mandamento da lei. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. A lei se resume nesses dois mandamentos. Agora, reparem, a questão de amar o próximo é tão séria que lá em Mateus 25 acontece o julgamento do trono branco. Jesus vindo, vai vir para a terra, vai sentar, os anjos todos vão coletar todos aqueles que os mortos vão ressuscitar, todos os seres humanos serão colocados diante do Cordeiro e ele vai separar em dois grupos. Dois grupos. Aqueles que ele vai chamar de minhas ovelhas e aqueles que ele vai chamar de cabritos. As ovelhas, ele vai dizer, bem-vindo, amados, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome,
Vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Estive nu, vocês me vestiram, e etc. Ele vai falando outras coisas. E aquelas pessoas, elas ficam tão perplexas que elas falam, mas Senhor, nós nunca vimos o Senhor. Nunca vimos o Senhor. Como é que nós demos comida para Ti? Como é que nós vestimos de Ti? Como é que nós demos água quando você teve sede? Como é que nós fizemos um bem a você se nós não vimos? Jesus fala, tudo aquilo que você fez a um semelhante seu, você está fazendo a mim. E aí ele vira para aquelas pessoas, aquele grande grupo que ele chama de cabritos, que se você entender direitinho, espremer, são pessoas que se diziam cristãs, líderes cristãos. Quando ele começa a falar, mas sim, vocês não, vocês estão reservados para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês nunca me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estive nu, vocês não me cobriram, enfim, vocês não estavam nem aí para o meu Senhor. Mas Senhor, nós fizemos milagres no teu nome, praticamos cura, pregamos no teu nome, fizemos marcha para Jesus, elegemos pastores como deputados, fizemos e acontecemos. Como? Como? Ele, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque a verdadeira religião é o amor, irmãos. Se não tem isso, o que sobra? Sobra o que a gente viu nesses últimos anos. Intolerância, violência, cristãos se armando. Eu vi há pouco tempo um vídeo que eu fiquei horrorizado, saída de um culto, de uma igreja pentecostal tradicional. Antigamente mostrava aquelas senhorinhas de coque levando a Bíblia. Ali, duas senhorinhas saindo da igreja, apareceu um ladrão para assaltar, a senhorinha abriu a bolsa, puxou o revólver e matou o ladrão na saída do culto. Antigamente se levava a Bíblia, agora se leva armas. Irmãos, é um horror tudo isso, né? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, amar o meu próximo começa dentro do meu lar, amando meu cônjuge, amando meus filhos. Amor é uma decisão. Nós vivemos em tempos de denúncia, a mulher tem sofrido muito, 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 muito feminicídio por aí, muito abuso emocional, físico, sexual. E as mulheres, todas elas, quando nasce, Deus dá um sexto sentido. Elas percebem que tem alguma coisa errada naquele homem que se aproxima. Mas às vezes aquele homem tem uma conversa tão boa, tão macia, e de repente ela baixa a guarda e se envolve com um abusador que vai trazer tanto sofrimento. Por isso que Paulo fala, amor ao próximo é aquele que não adultera, que não cobiça, que não faz maldade, que não furta, que não é maldizente. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo para amar. Porque muitas vezes a gente é contrariado e acaba falando palavras que machucam, que ferem, que doem. Né? Temos que refletir cada ação nossa. Irmão. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para que eu possa me relacionar com o próximo. Jesus está falando, aquilo que você fizer ao próximo, está fazendo a mim. Aumente, vamos aumentar juntos a nossa poupança no céu. Segundo investimento, a fidelidade. Salmo 101 diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Noé se destacou no meio de uma geração depravada, porque ele era um homem fiel, tinha integridade, tinha retidão. Fidelidade, ela transcende até uma fidelidade ao cônjuge, a uma igreja, a um pastor, ao trabalho, aos colegas de trabalho. A gente tem que ser fiel nos pequenos detalhes, que envolve ética, que envolve moral. Né? Eu vejo, às vezes, empresários evangélicos que não assinam a carteira dos seus empregados. Eu vejo evangélicos processando uma empresa que eles não tinham direito, mas é só para obter uma vantagem, usando senhas preferenciais sem ter, atestados médicos desnecessários. Enfim, é tanta coisa, irmão, que a gente precisa ter cuidado para evitar que as raposinhas não venham destruir o vinhedo. Isso é um termo bíblico. Eu conheci um empresário evangélico que era
o segundo na cadeia de comando de uma grande multinacional lá no Rio de Janeiro. E ele congregava na igreja, era um servo de Deus. E o pastor pediu a ele para pregar um rapaz de louvor. Ele ficou reticente, pediu emprego a ele, acabou empregando o rapaz. E esse rapaz se tornou o pior empregado da empresa. Então, irmãos, nesse mundo vigora uma lei que você tem que ter vantagem em tudo. Mas nós somos cidadãos do reino, meu irmão. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado para não termos um coração egoísta, um coração politizado em excesso, que vai ter intolerância com aquele que pensa diferente. O diabo pode atender essas orações, irmãos. Temos que ter cuidado. Ore sempre para sermos fiéis, para que a palavra de Deus esteja sempre em nós, e sempre nós vamos ter a boa vontade de Deus sobre nós. Então a fidelidade, amor e fidelidade, são dois tesouros maravilhosos. O terceiro, consequência desse, é a santidade. Hebreus 12 diz que Deus é fogo consumidor na sua santidade. Noé se destacou porque ele era uma pessoa íntegra no meio de uma geração extremamente depravada, muito parecida com a geração que a gente vive hoje. Deus o preservou da destruição. A santidade só existe em corações perdoadores. Uma pessoa que não é perdoadora, como é que ela pode buscar santidade, né? Trava qualquer santidade. Agora, a santidade é algo difícil. Jesus mesmo falou, é caminho apertado, porta estreita. Por quê? Porque a nossa natureza odeia a santidade. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas tem um segredinho, que é a gente formar bons hábitos. E começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Nós temos dentro do corpo um sistema nervoso simpático que atua independente da nossa mente. Ele controla os rins, os pâncreas, o coração, o pulmão. Você não pode chegar a pensar, vou parar meu coração agora. Não vai, não vai. Porque ele não depende de um controle da sua mente. Mas os nossos hábitos dependem do controle da nossa mente. Se você tem um hábito, toda vez que eu estou triste, eu tenho que comer um docinho. Então, um pensamento te levou a uma ação, comer doce. Daqui a pouco, essa ação vira um hábito. Né? E o que o hábito vai fazer? Vai gerar um caráter. Um hábito de comer muito açúcar vai trazer, de repente você está tendo um aumento de peso excessivo, isso vai afetar a sua autoestima. E um caráter vai te levar a um destino. Daqui a pouco você está abreviando a sua vida, ou está contraindo uma diabetes. Hábitos, maus hábitos, eles são potencializados pelos demônios, irmãos. Né? Tem hábitos que podem degenerar a nossa moral, degenerar a moral de uma família. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, aquilo que Paulo fala, eu vou submeter todos os meus pensamentos ao controle de Cristo. Filipenses 4, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é apenas isso que ocupa o meu pensamento. Eu vou ter o controle daquilo que eu penso. O Espírito Santo vai me ajudar. Isso vai gerar hábitos que vão formar um caráter santo e ter um destino maravilhoso diante de Deus. E o quarto investimento é a gente aprender a lidar com situações de desconforto, irmão. Né? Jonas, capítulo 2 e 4, está lá, Jonas revoltado. Deus deu uma ordem para ele e a cidade de Nínive, ele falou, não vou não. Tu vai passar a mão na cabeça daqueles ímpios todos, eu vou não. Correu para o navio, quis para o outro lado do mundo, foi para o porão, e a gente conhece a história, né? Veio um furacão, um maremoto, o navio assobrado, Jonas é jogado no mar, um peixe engole ele ora a Deus, Deus poupa ele, joga ele na praia de Nínive, ele vai pregar em Nínive para cumprir a vontade de Deus. Então, situações desconfortáveis elas nos irritam, nossa natureza não suporta, e isso afeta a nossa fidelidade. Porque quando a gente se incomoda com as pessoas, a gente descarta as pessoas, né? É o marido que descarta a esposa que descarta o marido, é aquela pessoa,
me cansei desse pastor, fala sempre a mesma coisa, vou procurar outra igreja. Então tudo passa a ser descartável. E aí, daqui a pouco, você está se tornando uma pessoa infiel. Não vai gerar vida. Não vai gerar vida. Então a gente tem que desenvolver essa possibilidade de suportar situações desconfortáveis. Quer ver uma grande fonte de desconforto? A própria palavra de Deus. Não, pastor. A palavra de Deus é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Não, faz isso não. A palavra de Deus me limpa. A palavra de Deus é Deus falando comigo. Como é que pode algo tão santo causar tanto desconforto? Mas é. Porque Deus fala pelo Espírito Santo conosco, ó, não faça isso. Você sabe que a palavra de Deus não concorda com isso, mas você faz. Você não quer fazer, porque aquilo causa desconforto. O Espírito Santo coloca a vontade no nosso coração, que é a vontade de Deus, mas a gente não quer fazer, porque causa desconforto. Mas quando você decide ser fiel, mesmo numa situação de desconforto, aguarde portas abertas na sua vida. E tem uma historinha aqui, eu não sei se eu já contei antes, mas ela sempre me vem à memória sobre fidelidade. A primeira igreja que eu congreguei era uma igreja pequenininha, lá no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. E eu estava ali no primeiro mês, né, de novo convertido, todo feliz. E eu me lembro que tinha um casal que cuidava do Ministério Infantil, mas eles eram um doce de pessoas, não vou falar o nome deles aqui. Tinham 3 filhos, um rapazinho e 2 gêmeas, 2 meninas gêmeas. Mas aquele casal tá sempre ali, nunca vi aquele casal participar de uma fofoca, de uma crítica. Estavam sempre ali ajudando o pastor com a escola bíblica, que é uma coisa que demanda muito trabalho. Às vezes você é obrigado a perder cultos para cuidar das criancinhas, né? E um dia eu cheguei, estacionei em frente a um prédio de 3 andares, em frente à igreja, e fui para o culto. Aí um obreiro veio falar comigo, Wagner, você estacionou na frente da garagem desse prédio, e o dono do prédio, que aqui mora só a familiares dele nesse prédio, o cara está na varanda com uma arma, gritando, dizendo que vai fazer acontecer. Tira teu carro de lá. Eu fui tirar. Quando eu fui pegar o carro, o cara me xingou de tudo que era palavrão. Tudo que era palavrão. Eu tirei o carro, pedi desculpa, né? Não sei o quê, e voltei para o culto. Quando eu sentei no banco, o pastor falou, vamos continuar o culto, que o irmão Wagner atrapalhou. Meu irmão, eu fiquei com tanta raiva, fui para casa, um mês de convertido, cheguei para minha esposa e falei, ó, nunca mais eu piso nessa igreja, nunca mais. Ele me vergonhou na frente de todo mundo e tal. Pois bem, estava com esse coração assim, de noite toca a campainha, quem era? Aquele casal. Oi Wagner, tudo bem? Viemos fazer uma visita a você. Eu estranhei, mas não tinha tanta intimidade. Olha, o Espírito Santo tocou o nosso coração. Parece que você estava chateado com o que aconteceu. Não fica chateado com o pastor, não. Às vezes o pastor está com muita coisa na cabeça, falou isso sem pensar, ele é um homem de Deus. Em suma, irmãos, eles falavam palavras que não me emocionam com isso. Parece que eu estou vendo isso. Tem mais de 20 anos. Parece que eu estou vendo isso na minha frente. Falando palavras que era o próprio Espírito Santo falando. Desarmou aquela raiva que eu sentia, eu voltei para a igreja e fiquei naquela igreja há muitos anos. Eu moro agora em Brasília. Há uns 8 ou 9 anos atrás, ou 10 anos atrás, eu tive que ir ao Rio e eu fui numa igreja dessa denominação, que era maior, no bairro do Catete. E eu estou lá e eu estou olhando um rapaz alto, forte, cuidando ali, um diácono daquela igreja, levando água para o pastor, ajudando o pastor, sempre com alegria, sempre com um sorriso. E eu falei, é o filho daquele casal. Aí eu fui falar com ele. Falei, ô rapaz, como você cresceu, como é que tudo bem, você lembra de mim? Lembro sim. Você, eu me formei em engenharia, estou empregado numa grande empresa, estou muito bem, graças a Deus. Seus pais, pois, estão muito bem. Suas irmãs, as duas estão na universidade pública, estão muito bem. Aí ele foi falando aquilo, irmãos.
E eu vi como a misericórdia de Deus, a graça de Deus, as portas abertas sobre aquela família, porque eles eram fiéis, fiéis, fiéis. Não consideravam os outros descartáveis. Então, irmãos, são essas 4 coisas que eu falei aqui, né? Amor, fidelidade, suportar situações desconfortáveis, santidade. Esses são os tesouros que nós, verdadeiros tesouros que nós podemos agora investir agora. Essa vida é um laboratório para fazer o investimento correto, aqui e agora. E nós não estamos sozinhos. Que Jesus falou: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo está conosco. Então, vamos conseguir. Vamos conseguir. Eu e você. Fazer esse investimento correto. Quando a gente chegar na vida eterna, a gente vai usufruir daquilo que nós plantamos aqui. Show? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.